Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, vamos combinar, é famoso por dar um nó na cabeça de muita gente: o sistema tributário brasileiro. Pois é. Por que os impostos no Brasil são tão complicados? É uma pergunta que todo mundo se faz. Para responder, a gente vai fazer o seguinte: vamos tratar esse sistema como um grande quebra-cabeça e, peça por peça, vamos entender como ele funciona. E o nosso manual de instruções para isso vai ser o livro de regras mais importante do país, a Constituição Federal. Então, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender por que ele é um quebra-cabeça. Depois, vamos conhecer as três peças principais, os tipos de tributos. Aí a gente descobre quem fica com qual peça, ou seja, quem cobra cada imposto. E para fechar, a gente mergulha na grande reforma, o tal do IBS, para entender o que muda na prática para todo mundo. Beleza, vamos começar. Antes de mais nada, para entender qualquer jogo, a gente precisa conhecer as regras, certo? Com os impostos, é a mesma coisa. E a Constituição estabelece algumas regras do jogo que são, na verdade, proteções para quem paga a conta. Pensa assim, a Constituição coloca limites bem claros para o governo. Por exemplo, não dá para inventar um imposto do nada, precisa de uma lei aprovada. Outra coisa, o tratamento tem que ser igual para todo mundo que está na mesma situação. E olha que importante, o governo não pode te cobrar um imposto hoje por algo que aconteceu no passado. E claro, o imposto não pode ser tão alto a ponto de ser um confisco. São garantias fundamentais. Ok, com as regras do jogo entendidas, vamos agora conhecer as peças fundamentais desse quebra-cabeça. Basicamente, tudo que a gente paga para o governo se encaixa em três grandes categorias de tributos. A palavra tributo é como um grande guarda-chuva. É o nome que se dá para qualquer pagamento obrigatório que a lei estabelece. Mas embaixo desse guarda-chuva, como diz lá no artigo 145 da Constituição, existem três tipos diferentes. Vamos ver cada um deles. O primeiro tipo, e o mais famoso, são os impostos. Pensa neles como a grande arrecadação para bancar as despesas gerais do país: saúde, educação, segurança. Sabe, quando a gente paga um imposto, o dinheiro vai para esse caixa geral e não para um serviço específico que a gente usou diretamente. Agora, as taxas são diferentes. Aqui a lógica é outra. A gente só paga se usar um serviço público específico que dá para medir. O exemplo clássico é a taxa de coleta de lixo. Ou então, quando o governo precisa exercer o que se chama de poder de polícia, tipo uma fiscalização sanitária numa loja. A taxa paga por essa atividade específica. E por fim, a terceira peça, a contribuição de melhoria. Essa é mais específica. Imagina que a prefeitura faz uma obra pública, tipo asfalta sua rua ou constrói uma praça bem na frente da sua casa. Se essa obra valorizar o seu imóvel, o poder público pode cobrar uma contribuição por essa melhoria que ele gerou. A lógica é essa. Certo, agora que a gente já conhece as três peças principais do nosso quebra-cabeça, vem a parte que começa a complicar um pouco. Quem tem o direito de criar e cobrar cada uma delas? No Brasil, esse poder é dividido em três esferas: a União, os estados e os municípios. Lá no topo, a gente tem o governo federal, a União. Ele cuida dos impostos que têm um impacto nacional. Os mais conhecidos são o imposto de renda, que todo mundo conhece, e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, aquele que vem embutido no preço de carros, eletrodomésticos, etc. Além dos impostos sobre importação e exportação, claro. Descendo um nível, chegamos aos estados. Cada estado tem poder para cobrar seus próprios impostos. Os dois gigantes aqui são o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e esse sim é um dos grandes responsáveis pela complexidade toda, e o outro é o IPVA, um imposto que donas de veículos pagam todo ano. E por fim, na ponta, temos os municípios. As prefeituras também têm seus impostos. O mais famoso é o IPTU, o Imposto sobre Imóveis Urbanos. E tem também o ISS, o Imposto sobre Serviços. Percebe o problema começando a se desenhar? Os estados cobram ICMS sobre mercadorias e os municípios cobram ISS sobre serviços. Isso gerava muita confusão. Pois é, essa briga entre o que é mercadoria, que paga ICMS para o estado, e o que é serviço, que paga ISS para o município, é o coração do problema. E foi exatamente para resolver isso que veio a grande reforma tributária em 2023. Vamos ver como ela tenta unificar essas peças. Olha só que mudança radical. Antes da reforma, a gente tinha essa teia de aranha. De um lado, o ICMS estadual, com 27 legislações diferentes, do outro, o ISS municipal, com mais de 5.000.
Um caos. A proposta da reforma, que agora está na Constituição, é acabar com esses dois e criar um imposto só, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E como esse IBS vai funcionar? Bom, ele se apoia em 4 ideias principais. Primeiro, a arrecadação é compartilhada. Segundo, e isso é uma virada de chave, o imposto é pago no destino, ou seja, onde o produto é consumido. Isso acaba com a tal da guerra fiscal. Terceiro, ele não é cumulativo. O empresário pode descontar o imposto que pagou nos insumos e, por último, as alíquotas serão aplicadas de forma uniforme para tudo. Certo, mas para fazer tudo isso funcionar com tantos estados e municípios precisa de um maestro, né? É aí que entra o comitê gestor. Vai ser uma entidade nova, independente, que vai cuidar de toda a administração do IBS, para garantir que a regra seja uma só para todo mundo, do Oiapoque ao Chuí. Tá bom, a gente entendeu a parte técnica da mudança. Mas no fim das contas, o que isso muda na vida das pessoas e das empresas? Qual é a promessa por trás de toda essa transformação? Olha que interessante. A reforma fez questão de colocar lá no texto da Constituição, preto no branco, que o sistema tributário nacional agora tem que seguir 5 princípios: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Isso é mais do que uma regra, é uma declaração de intenção, um novo norte para o país. E a promessa é que essa nova direção traga benefícios para todo mundo. Para o consumidor, a ideia é que os preços fiquem mais transparentes. Para as empresas, o sonho é uma simplificação brutal. E para a economia como um todo, a expectativa é de um sistema mais eficiente, que atraia investimentos. Sem dúvida, essa reforma é a jogada mais ousada em muito tempo para tentar resolver o nosso velho quebra-cabeça tributário. A simplificação é, sem dúvida, o grande objetivo. Mas a pergunta que fica no ar é: será que com essas novas peças e novas regras, o quebra-cabeça brasileiro vai finalmente se tornar mais fácil de montar?